principal problema que a gente vê lá hoje é a falta de registro. Mais comum de ter. O mais comum é a falta de registro. Por quê? Vários motivos. Às vezes o funcionário é admitido na empresa e ele mesmo não quer que registre por questões particulares, faz o acordo com o patrão, então eu vou trabalhar 1 mês, 2 sem registro, depois me registra lá na frente. Às vezes o patrão também quer fazer uma experiência com o funcionário, deixa de registrar, eles têm um acordo informal ali, né, em que pese haver o contrato de experiência previsto em lei, mas em determinado momento ali são muito práticos e resolvem iniciar um trabalho que no começo geralmente dá certo. Passado um tempo, às vezes vão surgindo, né, Desgaste. É igual quando você começa a namorar, né? Comecinho de namoro é maravilhoso, os 3, 4, 5 primeiros meses. Depois já começa a aparecer os pepinos. É bem por aí. E aí é onde surgem os desentendimentos, e aí tudo aquilo que foi combinado informalmente vem à tona num processo judicial, porque o espírito amigável, a necessidade das partes ali já não é a mesma de quando houve a contratação. Então é muito comum que aquilo ali depois volte contra o empresário, porque a obrigação é do empresário de fazer o registro. Então, o funcionário, quando não há o registro, o funcionário ele não é punido por aquilo, mas sim o empresário. Então, a sugestão que eu deixo aqui para os empresários e para os funcionários também, façam sempre o registro na carteira. Contratinho de experiência, né? Contrato de experiência. 30, 60. Registro na carteira, prevendo o cargo, o horário de trabalho, a função ali, porque é outro tipo de ação muito comum também, o desvio de função. Né? Então é comum a gente ter, às vezes, uma pessoa registrada como telemarketing, na verdade ela é uma vendedora. Então isso é muito comum nas grandes empresas, porque às vezes o custo de um registro numa função é menor do que na outra. E em que pese o funcionário está devidamente registrado naquela função, esse exemplo do telemarketing, mas se ela comprovar que ela era uma vendedora, então é desconsiderado aquilo e todo o período que ela trabalhou será levado em consideração como vendedora e não como telemarketing igual ela estava registrada, inclusive a anotação na carteira de trabalho dela é modificada. Tá? Isso reflete em verbas rescisórias, isso reflete em honorários advocatícios, porque daí tem um advogado do reclamante, o funcionário, tem um advogado que a empresa precisou contratar. E daí eu já aproveito para fazer um gancho. Quanto custa um advogado? Quanto custa uma assessoria jurídica? Quanto custa? Custa sempre menos do que tomar a decisão errada. Sempre. Perfeito. Ah, mas é um contratinho aqui de um automóvel usado de R$10.000. Então, o advogado ele vai cobrar um valor proporcional àquilo ali para fazer um contrato, diferente de um carro de R$1 milhão. Então, é sempre mais barato do que tomar a decisão errada, porque, um exemplo, o valor que o advogado vai cobrar para fazer um contrato da venda de um carro usado, da locação de um imóvel, é sempre mais barato do que os reflexos judiciais que uma decisão errada ali traz para aquele que fez um negócio com falta de conhecimento.